Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Fico novamente muito satisfeito de ter vocês aqui comigo, certo? Muito satisfeito mesmo. A gente está aqui começando novamente o nosso estudo do SQL, né, de banco de dados, nesta cadeira maravilhosa de ambiente de dados, tá certo? E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, vendo um pouco mais sobre a parte de DML, né, de Data Manipulation Language. Vejam que algumas coisas que eu vou falar hoje, né, até já foram vistas, nós vamos só tocar no assunto, e outras a gente vai conhecer realmente, que eu ainda não tinha falado, tá bom? Então vamos lá, aqui eu vou começar compartilhando a nossa janelinha, tá certo? Vou começar aqui compartilhando a nossa janela, só um minuto. Puxar aqui o nosso PowerPoint. Onde ele está, onde ele está. Só um minuto, encontrar aqui o PowerPoint. Pronto, aqui está. Antes de mais nada, pessoal, como eu falei, eu vou até dar uma desabilitada aqui na minha câmera para ficar o foco mais no PowerPoint. Como eu já tinha falado, algumas coisas até nós já vimos aqui, por exemplo, essa parte de aliás, nós até já demos uma boa visitada nela, tá certo? Mas nós também falaremos sobre constantes e sobre concatenações, funções de linha, que são coisas bem interessantes da gente trabalhar. Para começar a conversar, essa parte de apelido nós já tínhamos começado a ver, né? Lembra que a gente já falou de uma série de... A gente utilizou nos nossos exercícios a ideia de dar um apelido para uma coluna, né? Então, por exemplo, aqui nesse select aqui, eu fiz um select no máximo de preço, né? E esse máximo de preço, né, a gente atribuiu o nome de preço máximo, né? Quando o select rodar, o título da coluna será preço máximo, tá certo? Vocês estão vendo a apresentação do PowerPoint, pessoal? Todo mundo está vendo? Perfeito. E também vimos que o meu apelido pode ser para colunas, né? Você pode pegar e dar um apelido para uma coluna, mas você também pode dar um apelido para uma tabela. Nós trabalhamos isso, né, nas nossas aulas. Ó. Aqui nós trabalhamos aqui, ó, o apelido para a tabela livro, tá vendo? Então eu poderia ter colocado aqui ou não o AS, né, que auxilia a deixar mais claro que eu estou trabalhando com o apelido de... Né, que eu estou denominando um apelido, mas ele é opcional, a gente não precisa dele, a rigor. É, ó. Aqui eu... Sim, isso aqui a gente já tinha visto, né? Agora nós vamos falar, né, de constantes. Essa parte de apelido a gente já tinha visto bastante, a gente já até exercitou, né? O que são as constantes, pessoal? Quando você pega uma cláusula SQL, começa daqui, ó, select, e você pede aqui uma palavra, o título, tá? Você está pedindo para que ele mostre, né, o conteúdo do campo título. Banco de dados para web, programando em linguagem C, quer dizer, são os
conteúdos, né, o que foi armazenado nos registros, no caso aqui, para o campo título, tá certo? Mas quando eu coloco, como aqui, um texto entre aspas, tá? Esse texto entre aspas, ele vai ser considerado um valor constante na cláusula select. Tipo aqui, ó, eu coloquei nessa instrução select a palavra livro, dois pontos, né, entre aspas, né, entre aspasinhas, e atribuir um apelido para essa coluna, né, eu disse que esse valor aqui seria conhecido como a coluna texto, né, daí daria um apelido para ela, um alias da palavra texto, e em todos os registros que apareceriam como resultado do meu select, apareceria a palavra livro, dois pontos. O que é esse livro, dois pontos? O que é esse conjunto de caracteres que eu coloquei entre parênteses, entre aspas aqui? É o que a gente chama de um valor constante, que eu apenas pedi para repetir em todas as linhas, para dar essa formatada aqui, ó, tá vendo? Para dar essa forma, né, de mostrar a minha informação no meu SQL, tá? No resultado do select, tá bom? A rigor, esse campo livro, esse valor livro, ele não é um campo do banco de dados. Ele está apenas como um valor que eu quero que se repita em todas as linhas. Isso pode ter uma utilização não apenas para você fazer um valor se repetir, mas você poderia, por exemplo, juntar, né, concatenar, unir pedaços de valores constantes, juntando com parte das minhas informações da tabela, tá? Como tipo aqui, ó, eu podia pegar a palavra livro e concatenar, isso aqui é um símbolo de concatenação, tá certo? Nem todos os bancos de dados aceitam a palavra, esse título, esse jeitinho aqui de concatenação, tá? Mas eu estou fazendo o seguinte, eu estou tentando concatenar o valor livro com o título de um livro, tá bom? Vamos fazer isso aqui lá no MySQL, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou parar o compartilhamento aqui e vou compartilhar o MySQL para a gente dar uma olhada nisso. É para a gente fazer uma pequena exemplificação. Então, por exemplo, todo mundo vendo o MySQL aí, pessoal? Beleza. Elon, esse tema do Workbench escuro é porque eu estou usando esse tema aqui, é o tema escuro dele, tá? É o tema padrão quando você instala no Mac, certo? Eu estou usando uma instância do Mac, que tanto a câmera fica melhor, quanto o som também tá bem mais legal aqui, tá? Mas de boas. Sim, então vamos lá aqui, ó. Vamos supor que eu vou pegar aqui a minha tabela de usuários, tá? Então eu vou pegar aqui um select, nome do usuário, né? Nome, nascimento, from usuário, né? E vamos rodar isso daqui. Vamos rodar. Eu acho que é porque não é nascimento, é data nascimento. Aqui, ó. Eu poderia, por exemplo, pessoal, utilizar aqui de uma concatenação no MySQL, aquela funçãozinha não vai funcionar, aquelas duas concatenações, eu acho que não funcionam. Quer ver? Vamos testar aqui. Então vamos colocar assim, ó, por exemplo, eu vou colocar a palavra nome entre aspas, né, dois pontos,
É só para dar uma ideia, eu vou pôr uma vírgula. E olha só, quando eu rodar, ó, ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Olha, isso aqui virou uma constante. Ele vai se repetir. Toda vez que eu coloco um texto qualquer entre aspas, ele se repete como um, um texto no meu para cada registro. Da mesma forma que eu posso pôr um texto, eu poderia colocar um número, ó, 12. Né? Se eu rodar aqui, ó, ele mostra a palavra, o número 12 para todos os registros. Tá certo? Professor, Oi. só um minutinho. Uma dúvida. Quando o senhor coloca, por exemplo, o nome, que no caso vai ser a constante, né? E o Certo? numeral 12 e salva, ele fica gravado e o banco passa a rodar com essas informações ou não? É só Não, não. momentâneo ou na hora? Isso aqui é só visual. Isso aqui só Uhum, está sendo. O que eu estou trazendo do banco é a informação desses campos aqui. Isso ok, aqui está persistido no banco. Isso daqui são coisas que eu coloquei só para aparecer no resultado do select. São certo. constantes que aparecem exclusivamente no resultado do select. O que eu posso fazer é isso daqui, ó. Eu posso pegar e, por exemplo, eu podia colocar isso daqui, né? Lá no SQL padrão a, seria esse o símbolo de concatenação, só que não funciona legal, certo? Aqui. Então a gente nós usaremos a expressão concat. Concat. Concat é uma função que tem em praticamente todo o banco, que serve basicamente para concatenar, para unir, né, duas coisas no meu banco. Então vamos rodar aqui para ver como é que fica. Ó. Aí olha Isso. só como foi que ficou. Ó. Ficou nome, dois pontos, Thanos. E vamos Aham, botar aqui um espaço em branco, né? Vai ficar mais bonitinho. Ó. Ó? Nome, dois pontos, Thanos, tá vendo? Ó? aham, Ele funciona para isso. Eu podia, por exemplo, aqui fazer assim, ó. Por exemplo, eu podia dizer assim, o fulano de tal, né? Vou botar aqui, ó, por exemplo, o meu usuário. Aí eu vou botar assim, né, para ele concatenar isso aqui. Aí certo. eu vou pegar e agora eu vou usar outra concatenação. Concat. Concat, né? Aí eu vou botar assim, concatenar o quê? Nasceu no dia. Vou concatenar isso aqui com o day de data nascimento. Tá entendendo a ideia aqui? Tô. Eu estou pegando e fazendo uma concatenação. Né? Olha só, vou rodar. Certo. Então, Aí. ó, o meu usuário Thanos nasceu no dia 25. O meu usuário Saitama nasceu no dia 22. Tá vendo? Ó, eu trabalhei uma parte fixa, né, para conseguir fazer uma concatenação e juntar um conjunto de informações, tá certo? E posso até tratar, né? Botou aqui e depois eu posso fazer outras concatenações também do jeito que eu achar mais interessante, Certo. certo? Então, assim, eu Uhum. tanto posso colocar strings, como eu posso colocar valores também, né? Sei lá, eu tenho toda a liberdade de utilizar-me de campos string ou de valores a qualquer momento. Eu posso pegar e dizer o seguinte, ó, por exemplo, vou dar aqui, colocar uma outra informação. Botar assim, ó, concat, aí vou colocar assim, hoje é o dia, eu vou fechar, e vou colocar o day Dei. de now, certo? Uhum. Quando eu rodar, ele vai aparecer, ó, hoje é o dia 2, Hum, entendeu? Como uma linguagem de programação que tem uma concatenação, aqui também tem. Tranquilo, pessoal? Vocês captaram a ideia desses campos fixos captei vossa aqui? mensagem. Ai, ai. Ei, Rafael, o que é um easy? Ah, easy. Oh, meu Deus, entendi agora. Oh, meu Deus.
Vamos embora, eu vou interromper de novo lá o compartilhamento e vamos passar de volta lá para o meu material. Veja que esse material já está lá, pessoal, disponível. Bom, uma coisa interessante, pessoal, no SQL Server, o concatenador é um mais, tá? Então, se você estiver colocando, né, se você estiver concatenando strings, o mais vai juntar duas strings. Se forem números, ele vai somar, né? Então, tem que só ter esse cuidadozinho, né? Aí agora, ó, para ajudar você a brincar com essa parte, ó, a gente pode trabalhar algumas funções, como o upper, o lower e o trim, tá? Substring e length. São todos comandinhos, né? São todas instruções que vão rodar inline no meu SQL, tá? Que vão me ajudar a trabalhar na concatenação, na estrutura. Deixa eu só aqui ver uma coisa aqui, que tem uma pessoa que está com pequena dificuldade para entrar aqui. Só um segundo, pessoal. Deixa eu colocar aqui de novo aqui o link. Sim, então vamos voltar aqui. Então, por exemplo, o trim, por exemplo, né? O trim. O trim, ele remove espaços em branco. Tá vendo aqui, ó? Então, se eu tenho um conjunto de caracteres que tem espaços em branco entre eles e eu utilizar o trim, essa função vai remover todos os espaços em branco que tiverem entre todos os espaços em branco que tiver no campo ou no conjunto de caracteres que eu estiver trabalhando, tá certo? Quando é que a gente utiliza isso, pessoal? Observem, muitas vezes nos nossos bancos de dados, por algum motivo do universo, as pessoas colocam muitos espaços em brancos antes ou às vezes até depois dos campos texto. Isso às vezes acontece quando você traz informação, às vezes oriunda de algumas bases de dados antigas, às vezes vem com sujeira. Os bancos antigos, eles tinham uma tendência a, digamos assim, armazenar uma quantidade meio que padrão, né? Então, se o campo tinha 10 caracteres, né, nos bancos antigos e você inseria 5 caracteres, alguns sistemas antigos incluíam, né, preenchiam o resto dos campos com espaços em branco para fechar o campo todo. E isso acabou gerando em bancos sujeiras antigas, entendeu? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, que tem um colega que não está conseguindo entrar. Conseguiu? Não, não conseguiu. Felipe não está conseguindo. Ele não está conseguindo entrar, não sei porquê. Não sei, Manuel. É bom ver. Pode ser isso.
Bom, vamos dando uma continuidade aí, vamos ver se ele consegue. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu interromper um pouquinho o compartilhamento, ver se há algum problema com o compartilhamento. Mas acho que não. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Qualquer coisa a gente depois dá uma interrompida, para e recomeça. Então vamos voltar aqui, vamos ver se ele consegue. Porque várias pessoas entraram depois. Bom, então o TRIN ele serve para isso. Alguns bancos eles têm o RTRIN e o LTRIN, tá? Então assim, o TRIN ele basicamente é isso, ele só remove espaços em branco, muito útil. Substring. A substring talvez seja uma das funções mais interessantes que nós temos nessa parte de funções de linha do SQL. Por quê? Porque você pode trabalhar pedaços dos seus campos, né? Isso faz uma diferença razoabilíssima, tá? Principalmente quando você precisa extrair partes de código-fonte, né? Partes de informações do seu texto. Olha só, vamos supor que uma pessoa colocou, por exemplo, o grupo sanguíneo. O grupo sanguíneo ele é composto, né, basicamente de uma letra, né, pode ser A, né, aqui o grupo sanguíneo, ó, né, o A, o B, o AB, o O, né, e normalmente o pessoal coloca se é positivo ou negativo. Então, você tem várias opções para o grupo sanguíneo, né, o cara pode ter botado A, AB, O, e aí se o cara registrou, né, no banco de dados aqui, ó, A positivo, né, B negativo, AB positivo, O negativo, vamos supor. Você pode utilizar o substring para conseguir separar pedaços dessa substring aqui para conseguir a informação, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar, por exemplo, pegando somente qual é o grupo sanguíneo, eu poderia colocar um substring, né? Substring de quê? Um substring, né? Aí o primeiro parâmetro é a informação, né? O nome do campo. No campo, no caso, seria o tipo sanguíneo, né? Vamos supor que o campo fosse esse. E aí, ele começaria em que posição? Na posição 1. Eu queria começar ele, né, do início do campo. No caso aqui, eu queria pegar se era A, se era B, ou se era AB. Bom, mas professor, e como é que eu vou saber? Porque o próximo parâmetro é o tamanho, né? Como é que eu vou saber se eu preciso pegar uma posição ou duas posições? O SQL ele também tem um negócio chamado length, né? Que o length basicamente ele diz o tamanho, certo? Peraí, acho que a gente vai o nosso colega não está conseguindo entrar, pessoal. Vou tentar fazer o seguinte. Tentar interromper a gravação, pode ser isso. Tá? Então, deixa eu dar uma parada aqui na gravação. Né? Deixa eu interromper aqui a gravação.